Olá, você está na 12ª temporada da Reconnect. Quem foram os templários? Você sabe? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 5 anos de programa, 472 horas de programação sobre espiritualidade laica, plural e leve. Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. 12 temporadas. 12 temporadas. Muito tempo de programação, Muitos Roberto. assuntos. Vão lá no YouTube, maratonem a Reconnect, assistam os programas, porque são maravilhosos. Expansivos, expandem a consciência. Muita gente não sabe, temos um canal no YouTube, você vai lá na busca do YouTube, coloca Reconnect Brasil. Tem todos os programas na íntegra, sem edição, sem adaptação, do jeito que você está vendo na TV agora, no seu domingão, 2h30 da tarde, com reprise às quintas-feiras, é um programa bissemanal, você vai ver todos esses programas. Você gostou do programa anterior? Né? Você vai gostar, eu tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje. Então, por que não maratonar a Reconnect no YouTube, assistir quantas vezes quiser, como quiser, aonde quiser, tá? Então, vai lá no YouTube, Reconnect Brasil, que tem todos os programas na íntegra, todos os 472. Não são só 472, por quê? Porque tivemos um período, na pandemia, que tínhamos 3 horas de programação. Então, exatamente. Tem programa que tem 1h30. E tem alguns conteúdos exclusivos também. Tem alguns conteúdos exclusivos, e não são 472 programas, são 472 horas. Muito bem. De programação. Roberto. Oi. Tá no hype danado na internet, falando sobre templários, algumas pessoas falando sobre símbolos pagãos, né, na Igreja Católica. Contribuição dos templários para a magia moderna. Para a magia moderna, inclusive alguns até linkam os templários à popularização do Bafomé, que é aquela imagem do Eliphas Levi, que foi colocada como maioral, como Satanás, como, né? Como foi isso? Como se deu? Por que se deu a criação dos templários? Quem poderia nos ajudar? Quem poderia nos ajudar? A falar sobre esse Aí, assunto. quando é uma coisa assim muito histórica, que exige um embasamento filosófico, científico, antropológico, histórico, a gente vai buscar sempre ajuda no nosso consultor. E por que é o melhor para falar sobre assuntos históricos? Porque ele estava lá. Porque ele estava lá, né? Olha, ele veio, acho que umas 8 vezes aqui no programa. Já falou onde estava Jesus dos 13 aos 30, já falou sobre os piores papas da Igreja Católica, já falou sobre tantos assuntos. Sempre quando vem sugestão de temas, ou tem um tema muito em alta, que a gente precisa falar, que precisa de um embasamento histórico e antropológico, a gente recorre a ele. E foi um cara fantástico, historiador, escritor, pesquisador. Foi um dos convidados que mais foram no programa do nosso saudoso Jô Soares, né? Justamente por conta do seu embasamento. O nosso sócio, 8 vezes. Então, hoje a gente está ganhando do Jô Soares. Eu que sim, vou fazer as contas. Ele que lute. Então, o nosso sócio para assuntos históricos antropológicos, professor Jeová Mendes. Bem-vindo de volta, Jeová. Obrigado, sempre quando tem um BO, é você a primeira pessoa que a gente pensa, Jeová. Sempre um boletim de otário. Mas, rapaz, tem um BO aqui para resolver, chama o Jeová. E o mais engraçado é que assim, Jeová, tem um tema fogo aqui para falar para você. Você precisa se preparar para falar, já nasci preparado. Já está preparado. Já está preparado. Está engatilhado. O Jeová, ele permeia muito bem, né, Jeová? Assim, você tem uma origem cultural cristã, mas você permeia com muito respeito, né, nas diversas religiões, nos diversos temas, né? Então, para você, eu admiro muito a sua coragem, porque você tem uma origem cristã, né, católica, sobretudo, né? E conhece, um amigo de muitas pessoas, de muitos padres, de muitos párocos, de muitos bispos, de pastores, né?
Mas e síngaro por todos os mares. Mas você não tem... se é histórico, o Jeová vai na televisão e fala e acabou. Se tá errado, né, Jeová? Tá na história, né? Tá na história, né? Fazer o quê? Né? Tem até um rapaz que eu sigo nas redes sociais, que o perfil dele, eu lembro muito de você, que o perfil dele no Instagram Tá na História. Tá na história. Tá na história, é muito bacana. Ele é bom? É bom, é bom. Fica a dica, Reconnect indica. Reconnect dica. Não tão bom como você, mas é bonzinho. Nem tanto. Jeová, quem foram os templários? Por que teve a ideia de criar esse grupo templário? Meus amigos, na realidade, os templários eles foram criados praticamente com o patrocínio da Igreja Católica e de toda a elite europeia, né? Os barões, os magnatas da época, os religiosos, a alta hierarquia religiosa da Igreja Católica, que tomaram a decisão de criar a Ordem Templária, né? A Ordem Templária foi criada em 1118, na França, por um francês chamado Hugo de Payen. Hugo de Payen criou, então, a Ordem Templária. Qual era o objetivo da Ordem Templária? Meus amigos, a Terra Santa estava ocupada pelos muçulmanos, pelos árabes e pelos turcos otomanos e pelos turcos seljúcidas, que eram cruéis, assaltavam os cristãos que iam à Terra Santa. Aquelas caravanas de cristãos, Roberto, que saía, por exemplo, naquela peregrinação para a Terra Santa, os lugares sagrados, eles eram assaltados e mortos. Existia assaltantes, né, e todo tipo de gente matava os cristãos para roubar os seus bens. Então, chegavam muitas reclamações na Europa, principalmente para a igreja, de que os cristãos, os peregrinos, estavam sendo assaltados no trajeto da Europa para o Oriente Médio. Assaltados exatamente por aqueles roubadores, né? Árabes, turcos e tudo. Então, criou-se a iniciativa de se formar uma organização militar religiosa para combater aqueles salteadores, aqueles incréus, que matavam os cristãos e dificultavam, então, o trânsito daquelas pessoas que iam à Terra Santa para adorar os lugares sagrados por onde passara Jesus. Então, a partir de 1118 para frente, essa organização tornou-se poderosa, porque eles não podiam ser casados, eram todos solteiros. Né? Eram padres. Eram padres, chamado padres guerreiros. Né? Eles iam muito bem armados, tinham um grande treinamento. E como eles prestaram esse relevante serviço à cristandade... Onde é que estava o não matarás, Jeová, nessa história? Onde é que ficava o não matarás? Aquela coisa, né? Aquela coisa, não matarás, né? Quando o inimigo não é tão nosso inimigo. Né? Quando o inimigo não for católico, né? Quando for católico, não matarás. Exatamente. O que aconteceu? Como eles prestaram relevante serviço à cristandade, então o que aconteceu? Eles passaram a receber doações, terras, foram construídos em todo o Oriente Médio, em toda a Europa. Mas até então era um grupo criado militarmente para a defesa ali, para aquele objetivo específico. Do catolicismo e do cristianismo. Mas até então não tinha nada de mais transcendental, de mais espiritual. A transcendência viria depois, que vamos falar aqui. Mas me diz uma coisa, Jeová. Existe sempre uma boa intenção, né? Mas sempre existe uma segunda, ou terceira ou quarta intenção velada, né? Então, esse grupo militar religioso, ele foi criado num intuito público de proteger os peregrinos que iam visitar a Terra Santa. Exatamente. Mas você não acha que também foi para proteger a Terra Santa ou para manter a bandeira do Vaticano na Terra Santa, como assim, aqui é meu? Porque a igreja estava ligada aos poderosos, né? Por trás de todas essas intenções, havia também propósitos da alta elite europeia para abrir novas rotas comerciais também. Tinha interesse também econômico. Os barões patrocinavam, mas também sabia que ia ter retorno no futuro, né? E assim aconteceu. Então, aquelas terras foram dominadas, ali onde tinha a Síria, onde tem hoje a Síria, a Turquia, a Transjordânia, que hoje é a Jordânia, Israel, ali foi tudo dominado, então, pelos cristãos, pelos templários que vieram da Europa, com seus generais, com seus apoiadores. Acontece que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, e com a derrota dos muçulmanos, que a derrota dos muçulmanos vai aí de 1118 para frente, até 1485. Já lá no século XV, na época dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram chamados reis católicos. Naquela época,
a Espanha e Portugal, chamada Península Ibérica, eram regiões muito poderosas, porque foi a Espanha que encabeçou o descobrimento da América e foi Portugal que encabeçou o descobrimento exatamente do Brasil e outras colônias. Então, naquele momento ali, aquelas duas potências que estavam ocupadas desde o ano 711 depois de Cristo, ocupada pelos muçulmanos, que naquela época eram chamados mouros, ou então o chamado os maometanos. Ocuparam a Península Ibérica, ocuparam Portugal e França, construíram muitas cidades, né? Córdoba, Fátima, que é em Portugal, onde Nossa Senhora em 1917 apareceu, que a cidade de Fátima, o pequeno povoado de Fátima, era homenagem à filha querida, a mais santa da filha de Maomé, que era exatamente Fátima, casada com Ali, que gerou 2 filhos, Hussai e Hussein, que deram origem exatamente os sunitas e os xiitas, né? São filhos de Fátima. Então, a Península Ibérica estava ocupada, então, por esse pessoal. Então, Fátima ele estava avançando em toda a Europa. Então, no começo, a região de Fátima não era sobre Nossa Senhora de Fátima. Exatamente, era só o nome de Fátima. Então, o que aconteceu? Virou Nossa Senhora de Fátima porque apareceu no povoado de Fátima, no lugarejo de Fátima. Então, na verdade, as pessoas que cultuam Nossa Senhora de Fátima mal sabem que a Fátima e Nossa Senhora de Fátima é só existe muçulmana. uma única Fátima na história. Fátima, filha mais nova do profeta Maomé, que morreu com 23 anos, morreu de parto, né? Morreu de parto. Acontece o seguinte, que eles expandiram pela Europa. Então, os templários, quando foram criados em 1118, foi criado os templários, o objetivo era libertar os lugares santos dos muçulmanos assaltantes, bandidos, e, em seguida, libertar a Europa do domínio deles. E assim aconteceu em 1485 para frente. Eles foram derrotados, foram expulsos da Península Ibérica, e nessa época, em 1400 e tanto, nessa época a Europa já estava uma grande potência, a Espanha e Portugal. Então, o que aconteceu? De 1118 a 1315, que foi o período áureo dos templários, porque nesse percurso aí, eles já estavam muito ricos, donos de muitos castelos, de muitas propriedades, de muito ouro, muita prata, de muitas pedras preciosas, que eram provenientes das doações dos cristãos, das pessoas ricas, dos ricos da Europa, que mandavam doações para os templários, para agradecê-los pelo fato de ele protegê-los no percurso da Europa para a Terra Santa. E eles começaram também a ser um grupo paramilitar, né? Porque eles começaram os reis, na sua incapacidade de defender os seus reinados, eles começaram a contratar os serviços dos templários para proteger os seus castelos, porque não tinham soldados suficientes ali para proteger os seus castelos, começaram a pagar os templários. Exatamente. Eles começaram, então, cooptar, a regimentar pessoas para entrar na ordem. A ordem cresceu muito, tornou-se uma organização militar religiosa, muito grande e poderosa e muito rica, a tal ponto, nesse período aí que vai de 1118 a 1315, quando eles foram extintos, né, que queimaram Jacques de Molay, foi o último chefe dos templários, nesse período aí, eles realmente foram muito ricos, seus castelos eram magníficos, eram suntuosos, eles eram riquíssimos, né? E nesse período que vai de 1118 a 1314, né, os templários também, eles desviaram-se um pouco dos preceitos doutrinários da Igreja Católica e do cristianismo. Agora começa a parte boa. Passaram a adotar posturas, né, digamos assim, cabalísticas. Mas por que dentro desse contexto histórico? Porque o contato com esses povos do Oriente Antigo, eles tinham contato com pessoas de segmentos diversos, tinham contato com gurus, tinha contato, por exemplo, com feiticeiros, tinha contato com sibilas, com pitonisas, e eles se misturaram com esse com pessoal. Sufis, né, que é a parte esotérica. Então, eles foram assim, Roberto, eles foram muito, digamos assim, foram muito tocados por essas pessoas. Então, eles chegavam no Egito, chegavam em Alexandria, chegaram, por exemplo, em Heliópolis, que era um santuário de feiticeiros, Heliópolis, que tinha muitos feiticeiros, tinha muitos prognosticadores, tinha muitos ciganos, tinha muitas ciganas, né? E lá em Heliópolis tinha um dos maiores santuários do mundo, que ficava exatamente o santuário ao Bode de Mendes.
Até o Jô estava me entrevistando com a brincadeira dele, disse, esse bode veio lá do Egito, esse bode de Mendes é teu parente? O Jô brincando, né? Eu disse, não sei, eu talvez até ser meu parente. Então, o bode de Mendes, que era chamado Bafomê, que era o bode de Mendes, era um dos maiores santuários que existiam do Egito Antigo. E lá tinha uma casta de sacerdotes, tanto em Alexandria como em Heliópolis, tinha exatamente essa casta de sacerdotes, que eram homens realmente sábios, eram sábios, né? Eram homens que mantinham os segredos do universo, eram astrônomos, eram astrólogos, eram prognosticadores, eram arúpices, sabe o que é arúpice, né? Arúpice era o sacerdote que matava os animais, abria suas entranhas, e dentro das entranhas dos animais, eles faziam, então, as suas previsões. Eram os arúpices. Tinha também os astrólogos. Então, os templários mantiveram contato com toda essa casta de sábios, de videntes, de arúpices, de pitonisas e sibilas. As pitonisas e as sibilas eram também mulheres que podia até 50 anos podia manter essa função, depois de 50 anos tinha que sair ou se casar, eram virgens que eram contratadas, que ficavam lá na sua tenda fazendo as previsões. Os reis, quando iam para uma batalha, eles não iam antes sem consultar as sibilas e as pitonisas, para tirar são as previsões. Eu vou ser bem-sucedido nessa batalha? Né? Pois não. Não, assim, eu quero que você continue, porque o assunto é interessantíssimo. A gente vai ter que interromper, porque o programa é curto. Né? Quem quiser mais pode procurar o Jeová. Mas o que me chama a atenção é, mesmo com todo o poderio bélico ali, militar, né, da potência que era a igreja naquele momento, que os templários tinham ali nas mãos, eles buscaram mais poder através do sobrenatural, da magia, né? Exatamente, porque o sobrenatural nos fascina. Todos nós somos fascinados. Quer dizer que os padres foram convertidos. Todos. Olha, papas, bispos, clérigos, monsenhores, grandes mas é engraçado, teólogos, assim, independente se a gente acredita ou não, né? Mas todos o sobrenatural ele tem poder. Tem. E o Vaticano, a magia ela dá poder. E o Vaticano tem tudo isso. Quem domina a magia tem mais poder. O Vaticano é o maior do mundo, onde tem tudo isso. Tem todo tipo de segredos que são mantidos às 7 chaves no Vaticano, né? Os entendidos sabem disso. Acontece o seguinte, que os templários foram, então, tocados, foram sensibilizados e foram fascinados por esse segredo, por essa força mística, né? E foi assim que eles foram tocados. É tanto pelo fato de eles se envolverem com as pitonisas, com as sibilas, com os feiticeiros, com os agoureiros, com os prognosticadores, com os ciganos, com as ciganas, né? Então, o que aconteceu? Eles foram tocados por isso, tornaram-se muito, muito ricos, e, além disso, eles eram, por exemplo, guardaram para si esses segredos, mantiveram esse segredo muito grande. Anos depois, quando eles foram atacados pelo rei Filipe IV Belo, em 1314, quando eles prenderam 150 chefões dos templários, e o principal templário mor, que foi Jacques de Molay, que foi queimado na fogueira em 1314, né? Ele disse o seguinte, na hora da morte, perguntaram, Jacques, você tem alguma coisa a dizer? Sim. Quero dizer que daqui a um ano, o patife do rei, que me acusou, e o patife do papa, que era Clemente V, que era francês, os dois vão morrer. E os dois vão ter uma morte ignominiosa. E assim aconteceu. Realmente os dois morreram, uma morte terrível, os dois, né? Então, o que aconteceu? Exatamente depois de um ano. O que foi que eles acusaram os templários? Acusaram exatamente os juízes franceses e os tribunais eclesiásticos da época, comandado pelo Papa Clemente V e pela força bruta do rei Filipe IV Belo, acusavam eles exatamente de bruxarias, de eles guardarem em seus castelos segredos da cabala, segredos de Hermes Trismegisto, lá do Egito Antigo, o segredo de Tote, lá no Egito, Hermes Trismegisto era chamado de Tote. Então, os templários assumiram chegaram a assumir publicamente esse... Que eu encontrei na internet. Que é isso, Roberto? Tu acionou minha Siri. Então, eles guardaram para eles... Volta a pergunta. Você acha que os templários eles foram condenados por bruxaria porque não quiseram dividir isso com a igreja? Na verdade, a igreja queria mais poder? Ou, na verdade, realmente a igreja estava sendo sincera e estava acusando de bruxaria porque não queria isso para ela nem para ninguém? Eles tiveram, por exemplo, a igreja mandou
os seus inquisidores, né, darem batida nos castelos, muitos castelos, encontraram muita coisa. Encontraram muitos amuletos, encontraram muitos talismãs, encontraram, por exemplo, alguns monogramas, né, o chamado monogramático, encontraram o lábaro de Constantino, está guardado entre ele o lábaro de Constantino. Que está tudo hoje no Vaticano. Exatamente, está tudo que é exatamente o lábaro. Encontrar até algumas palavras antigas com JHS, Jesus Salvador dos Homens, né, em forma de amuleto. Isso aí também eles prenderam os amuletos, os talismãs, os patuás, orações em pergaminhos que eles guardavam dentro. Mas, Jeová, assim, então, você acha que se o incômodo era só essa questão magística e da bruxaria que estava sendo praticada pelos templários, ou a perseguição? Era por dinheiro? Era outro, tinha outros fatores? Tudo isso se viu como pretexto para eles acusarem os templários, porque eles queriam os bens dos templários. Como porque realmente os templários também eram detentores, né, de crédito com muitos reis, né? Muitos reis ficavam devendo aos templários. Exatamente. Chegou um momento que eles não tinham mais como pagar os templários. E eles deviam muito, os reis deviam muito os templários, deviam muito dinheiro. Então, o que acontece? Eles disseram também que os templários, alguns dos templários, os membros do templário, cuspiam na cruz de Cristo. Outros diziam uma coisa realmente muito macabra, terrível, que eu tenho até vergonha de falar aqui, dizia que eles se masturbavam diante da figura da Santa Virgem. Isso tudo, acusações levianas, coisa realmente capciosa, né? E acontece o seguinte, essa quantidade de amuletos, patuás, né, e talismãs que eles encontraram, né, o lábaro de Constantino, com aquelas palavras no sol, formato do sol, com as palavras em caractere de fogo, in hoc signo vinces, com esse sinal, hás de vencer, que estava exatamente com quem? Com Jacques de Molay. Entendeu? Tudo isso, olha, está aqui as provas. Então, eles usaram todo esse aparato místico para acusar os templários, como pretexto, para condenar os templários à morte e se apossarem dos seus bens. Realmente, os bens foram ocupados não só pela Igreja Católica, mas também pelos reis, pela elite e pela nobreza de Portugal, da Espanha, da Itália e, sobretudo, e esse acervo da França. místico foi destruído? Não. Claro que foi não. Todo repassado para o Vaticano. O Vaticano tem todo esse. Inclusive, a última cidade templária está em Portugal, né? Portugal, se você for a Portugal, você encontra lá muitos castelos dos templários. Você vai na França, muitos castelos. E, rapaz, são castelos. Você chega na Síria, você encontra castelo na Síria, você encontra castelo na Turquia, em Israel, você encontra castelo em todo canto. Uma coisa que eu sempre pensei, assim, desculpa se eu estiver fazendo uma pergunta muito ignorante. Tá? O único livro católico cristão é a Bíblia. Ponto. Ou deveria ser? Bíblia. Dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo. É a Bíblia. Tá? Onde foi que os padres aprenderam, por exemplo, o exorcismo? Isso não está na Bíblia. Epa, responde já. Intervalo. Fica aí. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje, com o nosso historiador de plantão favorito, Jová Mendes, um grande escritor, pesquisador, né, historiador, que sempre vem socorrer a gente aqui quando o assunto exige um conhecimento mais aprofundado, antropológico, filosófico, teológico. Hoje falando sobre os templários. Antes de... Não vou me alongar muito na abertura do segundo bloco, porque o assunto é extenso e a gente quer usar aqui o Jová Mendes como o máximo de tempo, da melhor forma possível. Jová, antes de ir para o intervalo, eu perguntei assim, o único livro sagrado para os cristãos, para os católicos, é a Bíblia, né? Mas tem muitos outros assuntos, muitas outras sistemáticas católicas, saberes e práticas que não estão ali. Por exemplo, exorcismo. O exorcismo não está na Bíblia, né? Outras práticas, por exemplo, alguns símbolos pagãos, muitos símbolos pagãos que estão presentes em algumas capelas, em algumas catedrais, inclusive nas roupas do Papa. São os símbolos pagãos, né? De onde isso vem? Bom, eu tenho resposta e muitas respostas sobre isso. É o seguinte, tem uma bagagem muito grande sobre esse aspecto. Tudo começou depois da reforma de Constantino, quando os padres, depois do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o próprio Constantino já adotava alguns símbolos pagãos, como o Sol, que era o Deus Sol, o Natalis Invictus Solis, que era o nascimento do poderoso Sol, que era comemorado no dia 25 de dezembro, né, e passou a ser o nascimento de Cristo, porque Constantino abdicara do culto do Sol, que era no dia 25 de dezembro, passou a ser o nascimento de Jesus a partir do ano 312 da era cristã. Então, mais uma vez, quem acredita que Jesus tenha nascido dia 25 de dezembro, pelo amor de Deus, né? Nada a ver. Era o Deus Sol. O próprio Constantino era um homem que gostava muito de amuletos e talismãs. Ele transformou, por exemplo, aquela visão do Sol, lá depois da batalha, no momento da batalha de Ponte Milvia, quando ele enfrentou o seu adversário, que era Magêncio, que ele via ao meio-dia uma cruz no Sol, e com as palavras latinas, in hoc o signo vis, como eu já falei, com esse sinal há de vencer, travou-se a batalha, venceu. O maior símbolo do cristianismo, para conseguir, por exemplo, a questão do exorcismo, né, e outras manifestações religiosas, místicas, né, era exatamente a cruz. O maior talismã do mundo é a cruz. Sim. A partir de Constantino adotou a cruz como o maior símbolo, a maior força. Depois vem Mas a cruz ela já era adotada como símbolo antes de Jesus, né? Como símbolo magístico. Mas não como magia, né? Como magia religiosa no cristianismo, foi adotado por Constantino. A cruz era usada pelos medos persas, porque era onde era crucificado os criminosos. Já lá na época de Ciro de Anchã, 550 a.C., que Ciro mas o Grande. Mas a cruz já era tido como símbolo de união entre céu e terra. Mas no mundo antigo, né? No mundo antigo. E veio para o cristianismo a partir da visão de Constantino. Então, Constantino adotou a cruz como o maior amuleto, como o maior talismã do cristianismo é a cruz. Ainda hoje a cruz tem muito poder. Sim. Né? Depois da cruz de Constantino, vem a estrela de Davi, a chamada estrela de 6 pontas, que aí é para o judaísmo, que é a força do judeu, né? A Magen David, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, que traduz a força do povo judeu, que é exatamente a estrela de Davi. E depois foi adotado por outras religiões, inclusive brasileiras. Então, o que aconteceu? Os padres, a partir do ano do 4º século da era cristã, quando os padres se expandiram e passaram a fazer missão em toda a Europa, e contato com povos do Egito, da Mauritânia, da região da Cirenaica, onde ficou hoje a Líbia, entraram no Egito, entraram na Síria, aqueles povos foram praticamente quase perto da Índia, a região do Hindu-Kush. Os padres, os missionários, né, eles tiveram contato exatamente com todo tipo de cultura, como eu falei, que aconteceu também com os templários. Tiveram contatos exatamente com essa riqueza brilhante, exatamente o misticismo desses povos antigos. Os padres trouxeram para si. Sim. Então, o Vaticano tem tudo isso antes mesmo dos templários. A igreja já mantinha um monopólio. Santa Helena, mãe de Constantino, que foi a Jerusalém, ela teve contato com quem? Com a cruz de Cristo, contou a cruz de Cristo. E contou a cruz de Cristo. E foi lá também que Constantino adotou o chamado símbolo trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, que na antiguidade, no Egito Antigo, era quem? Osíris, Horus e Ísis.
Lá no mundo antigo, na velha Índia, quem era? Brahma, Shiva e Vishnu, a trindade. Já existia uma trindade, lá no mundo antigo, entre os pagãos já existia a trindade. E a trindade foi exatamente adotada por Santa Helena, mãe de Constantino, e pelo próprio Constantino, que adotou no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Então, o credo trinitariano vem de uma trindade pagã, né? Então, a cruz, o grande símbolo do cristianismo, foi adotado pelos padres, a Igreja Católica também a adotou, entendeu? E outro símbolo, que anos depois também foi permeado no Oriente Médio. A imagem de Buda é um dos maiores símbolos, é a estátua de Buda. Buda com as pernas cruzadas. Uhum. Também é uma simbologia. Outra coisa, que veio lá da Índia Antiga, que também andou pelo Oriente Médio, a mandala, que vinha lá da China, dos mandarins, já tinha no Oriente Médio, tinha as mandalas. Porque aqueles vitrais das catedrais, exatamente, ali tem muita mandala pagã. Muita mandala pagã. Qual foi o homem que mais propalou em toda a Europa? Ele tinha um alfabeto com todos os símbolos cabalísticos, desde a numismática, passando então as grandes figuras do mundo antigo. Quem foi? Paracelso, que foi o grande mestre da alquimia europeia. Paracelso, ele tinha um calendário, ele tinha uma ordem alfabética com todos os símbolos do mundo antigo, símbolos que se transformaram exatamente em talismãs, né? E essas coisas que foi muito usada no decorrer dos anos. Então, a Igreja Católica, tanto os padres, os seus missionários, quando eram mandados para a América, foram mandados para a América Espanhola, toda a América Latina, vieram para o Brasil, foram para os Estados Unidos, foram para a Índia, foram para a China, em qualquer lugar que eles fossem mandados, levava toda essa tradição mística, inclusive o exorcismo. Por exemplo, em 1232 apareceu na Espanha uma cruz misteriosa que veio da Terra Santa, que tornou-se um dos símbolos mais poderosos da Espanha, que foi a cruz de Caravaca, que apareceu na cidade de Caravaca, né, lá na cidade de Caravaca, na Espanha. A cruz de Caravaca tornou-se para os cristãos, principalmente para os católicos, para os padres, para os missionários católicos, um símbolo de muita força. Através da cruz de Caravaca, eles faziam também os exorcismos. A cruz de Caravaca também é muito usada para fazer exorcismo. A Caravaca é aquela que é abertinha assim, parece um... Não, aquela que tem duas hastes. Tem duas hastes. A cruz, aí tem uma haste menor, outra maior. Ali é a cruz de Caravaca, apareceu em 1232 na Espanha. Apareceu misteriosamente na cidade de Caravaca, na Espanha. Então, toda essa tradição nossa, por exemplo, de algumas religiões, aqui não vou dar o nome, de condenar a Igreja Católica, condenar não sei quem, A, B e C, porque usa esse símbolo, e não sabem eles que eles mesmos adotam muitos símbolos, outras religiões fora do catolicismo, né? Adotam muitos símbolos que eram de origem pagã. E eles hoje adotam. Por quê? Quem trouxe toda essa tradição foram os missionários a partir do IV século de Constantino, e posteriormente vieram também com os templários e com o priorado de Sião, que foi a segunda ordem criada depois dos templários. Mas, Jeová, você, enquanto estudioso, né, da Igreja Católica, eu sei que você é um profundo pesquisador, tem informações sobre coisas ali que a gente já conversou sobre isso, algumas você já falou, outras você evitou falar, mas você é uma pessoa que tem contato, estuda em relação a isso. Você acha que esse acervo místico que a Igreja Católica hoje detém é só pelo valor histórico, ou de certa forma isso também é usado como objetos de magia, como instrumentos de poder? Não só o valor histórico, mas também o valor espiritual que tem essas peças que representam. A Igreja Católica não abre mão, porque a Igreja Católica tem lá um celeiro de cientistas e estudiosos dessa área. Nós somos praticamente diante deles ignorantes, que eles são realmente detentores de grandes segredos desses objetos místicos. A mandala, a cabala, os amuletos, os patuás, os talismãs e muita coisa. Cruz de Caravaca, cruz de Constantino, o disco solar, aí tem a lua com os seus símbolos. Então, essa parafernália de tradição mística, a Igreja Católica a tem, né? Essa tradição ela tem. Foi muitos escritos também. Tudo. Você vê, meus amigos, que o arquivo do Vaticano hoje tem uma extensão de 85 quilômetros. Se você for juntar as prateleiras do Vaticano em termos de arquivos que ela mantém, dá uma extensão de 85 quilômetros. Leia a obra, por exemplo, os arquivos secretos do Vaticano.
lá a extensão. A Igreja Católica tem todo esse monopólio e ela sabe, ela tem consciência disso, não por ignorância, mas por sabedoria e grande entendimento que ela é detentora através dos seus teólogos, através dos seus exegetas, através dos seus historiadores e arquivistas do Vaticano, sabe perfeitamente que ali é uma reserva de poder. Ali é uma grande reserva de poder. E a Igreja Católica já vai abrir mão disso aí. Não tem só um valor histórico, mas tem também um valor espiritual e místico. Que a Igreja Católica tem tudo isso nos seus arquivos lá no Vaticano. Acho que um dia é possível que ela libere isso, Jeová. Porque tem uma tirando assim, porque tal ano o Papa vai liberar essa... Mas aí, ele abrindo esse conhecimento ao público, do jeito que os templários foram tentados, eu acho que as pessoas, de modo geral, se as pessoas que estavam lá, padres, colocando sua vida em risco por conta da igreja, foram tentados pelo conhecimento, não pela magia, eu digo pelo conhecimento. A tradição diz aí os entendidos, que a partir de 2033, já falei aqui várias vezes, o Vaticano vai começar a abrir de forma bem restrita. Eles sabem o que é que deve saltar para o público, né? O que é conveniente para a igreja. Que a Igreja Católica é sábia, ela não vai fazer uma besteira de soltar esses arquivos assim. Ela vai fazer de uma forma bem restrita, para que as pessoas comecem, então, a entender. Porque existe atualmente no mundo, a necessidade no mundo hoje, de uma maturidade das pessoas. Grande parte dos nossos irmãos do mundo todo não tem o conhecimento, a sapiência que nós temos, outros estudiosos que podem ouvir e sabem de muita coisa. Eu sei de muitas coisas eu não posso falar aqui, eu lhe confesso. Muitas coisas, né? Que eu sou detentor desse conhecimento, muitas coisas eu não posso falar aqui, porque eu tenho medo. Hoje você não pode falar tudo, hoje vivemos num mundo terrível. Você hoje é vigiado, você hoje é policiado, as palavras têm que ser medidas e pesadas, porque tudo que você fala, você é contestado, você é atacado. Então, como eu sei de muita coisa, porque já são quase 60 anos de carreira, quase 60 anos de estradas, que eu, desde 1967, é muito tempo, né? Agora, em 2027, completo 60 anos de estrada. Então, eu sou detentor de um monopólio muito grande de informações, né? Sim. Então, eu não posso falar tudo, eu filtro algumas coisas antes de falar. Então, a Igreja Católica, a partir de 2033, vai começar a abrir alguns arquivos, mas a Igreja Católica, como eu falei, depois de 2050, que é a previsão que se tem, 2050, que a população, a civilização está mais abalizada em termos de conhecimento, com esse avanço da tecnologia, com o avanço do conhecimento e a maturidade das pessoas em termos de entendimento, sim, é possível que a Igreja Católica abra aí os seus 20% ou 30% do seu arquivo. Mas a Igreja Católica não vai fazer isso porque, assim, instantaneamente, por quê? Porque sabe que esses arquivos, que durante tantos séculos foram guardados a 7 chaves, tidos como demoníacos, como luciféricos, como coisas pecaminosas, coisas que podem levar a uma perdição e a perda da sua salvação, a igreja manteve. Por quê? A igreja não é tola, porque ela sabe que ali toda aquela parafernália, todo aquele arquivo místico, né, é uma reserva de poder. É uma reserva de poder. Hoje, a gente já vê, por exemplo, as cartomantes, as necromantes, isso é tudo ali, né? Cigana, botando búzios, fazendo isso, fazendo aquilo, mas é apenas uma pequena fagulha, uma pequena reminiscência daquilo que está guardado no Vaticano. Sim. Uma pequena reminiscência. Ô Jeová, e depois dos templários? Os templários, você falou, né? Que eles foram presos. Foram extintos. Em 1314. Alguns fugiram, né? Parece que na história tem o relato que alguns muitos conseguiram. Fugiram para não morrer. As hierarquias mais baixas fugiram. Pronto, mas você acha que essas hierarquias mais baixas, elas acabaram que com o tempo, mantendo de alguma maneira essa tradição, esse conhecimento templário? Claro, meu amigo velho, claro, porque é o seguinte, porque muitos fugiram, uns foram para os Estados Unidos, para o Novo Mundo, outros vieram para as Américas Central e a América Central, né, do Norte e do Sul, outros foram para a África, outros foram para o Extremo Oriente, se espalharam entre as nações. Esse pessoal que fugiu dos templários, que levaram muito desses segredos, que eram detentores desses segredos, claro que eles levaram consigo. E em várias partes do mundo, você vai encontrar exatamente aquelas mesmas tradições, aquela mesma crença que é chamada de superstições, que se espalharam por várias partes do mundo.
E ainda hoje está aí. Você vai na Romênia, Inclusive tem uma lá. corrente histórica, Jeová, aqui analisando historicamente, tem uma corrente histórica que você analisar as fotos, por exemplo, as representações ilustrativas das caravelas de Pedro Álvares Cabral, ela apresentava a cruz templária, né? Tudo a cruz templária, ainda vinha cruz templária. Então, nunca Portugal manteve por muito tempo. Isso, então se os templários foram extintos em 1414. 1314. 1314. Né? 1500 ainda tinha a caravela lá de Cabral com a cruz templária. Porque sabia do valor que existia, que mataram os templários, exterminaram os templários, mas não abriram mão dos seus símbolos sagrados, porque eram um símbolo de grande poder. Aí depois do Templário surgiu o Priorato de Sião. Veio o Priorado de Sião. Isso aí também foi... Só que o Priorado... Que já era civil, que já não era... que já não tinha tanto poder como os templários, mas também prestaram relevante serviço também na questão missionária, na questão também, por exemplo, da proteção aos cristãos, de barrar a expansão do islamismo, que depois que Maomé morreu em 632 depois de Cristo, eles se expandiram pelo mundo. Então, depois que acabaram com a Ordem Templária, que veio o Priorado de Sião foi mandado para toda a cristandade para deter o avanço do Islã. Mas também tinha a sua missão religiosa, só que vigiada pelos franciscanos, vigiada pelos jesuítas, vigiada, por exemplo, pelos dominicanos e outras ordens. Ficava vigiando essa organização. Não tiveram tanto poder como tiveram os templários. Era uma ordem muito equilibrada, mas uma ordem que ficou a ser vigiada exatamente por segmentos... Limitada, né? Limitada. E vigiada pelos segmentos católicos, pela alta hierarquia católica. Ainda existe isso? Então, hoje essa ordem está em Malta. A ordem está nesse conto em Malta hoje. O que restou, por exemplo, dos Templários, o que restou, por exemplo, do Priorado de Sião, está tudo na ilha de Malta. Uma ilha sagrada, né? Lá tem muita coisa guardada. Você pode visitar lá, cheio de hotéis e resorts, tem tudo lá, mas mantém um segredo muito grande naquela região, Jeová, na ilha de Malta. Aproveitando que você está aqui, acho que a gente está chegando mais ou menos no finalzinho do programa, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você, como grande estudioso, eu não estou falando sobre prever o que vai acontecer, nem uma coisa mística, não. É embasado no teu conhecimento da Igreja Católica. A gente sabe que o Papa que nós temos hoje... ele não vai durar muito, até porque é um senhor de idade, enfim, tem problemas de saúde. Qual a tendência do novo Papa? Que tendência ele irá seguir? O que é que a Igreja, qual a tendência que a Igreja está aí se encaminhando para ter um perfil de novo Papa? Qual o perfil do novo Papa? Nós sabemos perfeitamente que essa cúria que existe aí, existe uma cúria que são 115 cardeais, né? Então lá tem as alas moderadas, tem uma ala conservadora, que já está praticamente ultrapassada, tem uma ala progressista. Existe aí, eu já estudei sobre isso, que existe uma ala progressista no sentido de avançar na abertura. Isso aí vai acontecer. O Papa Francisco já deu algumas manifestações assim. A possibilidade de regredir, de ser um Papa mais conservador? Não, regredir não vai ter a mínima condição. Pelo contrário, vai ter um avanço muito grande com essa nova ala de cardeais jovens, mais jovens. Esse que vem aí para assumir o Papa Francisco, eu não sei, ninguém sabe de qual, mas são a ala progressista. E vai ter um avanço maior. E a Igreja... O Papa Francisco já progrediu muito, né? Abriu muita coisa. Já foi criticado por alguns setores, foi injustiçado, coitado, né? Já foi injustiçado. Esse Papa aí, sei o quê, esse Papa comunista, nada a ver. Esse Papa comunista, esse Papa sei o quê, fala contra o Papa. O Papa Francisco sabe, coitado, ele não avançou mais, porque existem as alas, aquelas alas, né, conservadoras, existe uma ala mais moderada, existe uma ala mais fechada. As ações do Papa Francisco foram essenciais para a manutenção da Igreja, está perdendo muitos fiéis. Porque o Papa já fez essa abertura, está tentando avançar, para evitar que a Igreja venha perder muitos membros, com essa avalanche de religiões e novas mentalidades do mundo, gente pensando diferente, gente querendo avançar, gente querendo quebrar alguns paradigmas para que a humanidade avance espiritualmente. E devido a essas amarras que existem ao longo pela própria Igreja Católica e por outras religiões, o Islã que é muito fechado, isso tudo vem atropelar, isso vai atropelar, vai dificultar o avanço da própria Igreja. Então, quando o Papa Francisco passar, que vier o Papa novo, indubitavelmente vai ter um avanço grande. Eles vão avançar na questão da abertura desses arquivos. Vão fazer com muita responsabilidade, porque a Igreja é detentora do conhecimento. E a Igreja sabe o que está fazendo.
Sabe o que está fazendo. Porque no momento, meus amigos, se foram abertos esses arquivos, uma parte desses arquivos da Igreja Católica, vai ter um avanço muito grande na questão da espiritualidade. Vai ter um avanço muito grande. Olha aí. Porque já está retardado, isso aí já estava retardado. Então, na hora que abrir esses arquivos, né, que eu sou um estudioso dessa área, na hora que abrir esses arquivos, talismãs, amuletos, patuás, segredos, enigmas que estão mantidos às 7 chaves, nós vamos ter um avanço muito grande. A humanidade vai sair dessas amarras. Da ignorância total. Exatamente. Só para a ignorância moderada. Obrigado, Jeová. Muito obrigado, Jeová. É sempre um prazer demais tê-lo aqui, doido, meu rapaz, amigo. Tu é doido, rapaz. Né? Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado, galera. Obrigado. Vamos marcar outro encontro. É sempre bom ter você aqui, Jeová. Bernardo, não tem. Quando você quiser, você ou o Roberto, você não pede, você manda, entendeu? É só ligar para minha filha, para a Elisiana já passa a informação para mim, né? Rapaz, porque perfeito. geralmente você se queixa, eu ligo para você, não atende, porque o meu celularzinho, esse aqui, da época que o cão ainda chupava o dedo. Foi uma herança dos Templários. Olha, ele gosta tanto de história e antropologia que ele vive isso no dia a dia. Quer dizer, eu ainda estou na época dos ramapitecos erectos. Jeová, obrigado, Muito obrigado, Roberto. Jeová. Obrigado a você que recebeu mais uma vez a gente na sua casa. Um excelente domingo, uma excelente semana que vai se iniciar para você agora. Que seja muito abençoada de prosperidade, paz, união. E até a próxima Reconexão. Rimou. Até já. Muito bem. Rapaz, jovem, eu vou fazer uma cotinha aqui na Reconnect para